No mês de julho, nós teremos o mês inteirinho de Mercúrio retrógrado, só que não é somente o mês de julho que a gente deve se preocupar, entre aspas, gente. Já lembrando que Mercúrio retrógrado não é o fim do mundo, mas se você trabalha com compras, investimentos, tecnologia, se você faz reparo e manutenção em peças eletrônicas ou, no geral, gente, em eletricidade, componentes tecnológicos, enfim, qualquer coisa desse gênero aí confuso, que eu sou idosa confusa com tecnologia. Então, eu já fico atenta e preparada. E se você também é uma pessoa mercurial, ou seja, se você tem muita coisa em Gêmeos, muita coisa no signo de Virgem, ou Mercúrio angular, Mercúrio no ascendente, Mercúrio no meio do céu, Mercúrio no descendente, Mercúrio no fundo do céu, a tendência é que os imprevistos aconteçam com muito mais frequência. Então, esqueci documento, faltou isso, faltou aquilo, uma burocracia, nada, gente, que obviamente vai comprometer a sua integridade física, mas são situações que é bom a gente evitar. Então, não somente deixar para agosto, né, quando o Mercúrio já estiver direto, já estiver passado dos graus críticos, mas também já adiantar o máximo possível para essa semana aqui, gente, essa última semana que você vai poder fazer alguma coisa, ou seja, até o dia 13 de junho no máximo. Por isso que eu tô gravando pra vocês agora, 3, 2, 1, já, porque você tem menos de 10 dias pra fazer isso, gente. Você tem só uma semana pra resolver o que você precisa resolver. Então, se você precisa limpar seu computador, se você precisa fazer um backup, se você precisa comprar alguma peça fundamental, se você precisa trocar seu chuveiro, se você precisa fazer uma manutenção de uma tomada, se você precisa, sei lá, trocar documentação, fazer documentação, lá, 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 é agora ou somente em agosto. Claro, você pode deixar para fazer durante esse final de junho e julho? Pode, fica à vontade, mas talvez você tenha que voltar 3.000 vezes e fazer de novo, chamar de novo, principalmente se você tem esse Mercúrio forte aí no seu mapa, se você tem alguma coisa ali nesses graus, do grau 16 até o grau 26, o signo de Câncer, é muito provável que tenha que revisar alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês no mapa como é que funciona e vou passar as datas. Então, papel e caneta na mão para já anotar o calendário de vocês e eu vou explicando alguns outros detalhes. Mercúrio, gente, ele é um planeta muito próximo do Sol, por isso que ele fica retrógrado com tanta frequência, porque do ponto de vista aqui da Terra, ele não vai fugir muito, porque a órbita dele tá ali rodando em volta do Sol, obviamente, e a gente tá um pouquinho depois, então parece que ele tá indo e voltando, né? Enquanto ele tá fazendo o círculo, parece que ele tá indo e voltando, entendeu? É tão bonitinho isso, né, gente? É tipo assim, ó, tá, eu sou a Terra e aqui a câmera vocês são o Sol, né? Então, enquanto o Mercúrio vai lá para trás, vem para aqui para frente, vai lá para trás, vai aqui para frente. Então parece que só tá vindo nesse sentido, mas ele tá indo lá para trás e volta aqui para frente. É fantástico, né? Tão bonito. E o ponto de vista da Terra é muito importante, porque é com ele que se dá toda a base astrológica, porque o que interessa é para nós os eventos aqui na Terra, e não os eventos lá em Saturno, os eventos aqui na Terra. Então, o ponto de vista da Terra é muito importante, tá? Por isso que a gente leva em consideração esse geocentrismo, mas é só um ponto de vista, tá, gente? Não se preocupem. Eu vou tirar os planetas desnecessários aqui para não ficar confuso. Deixei somente o Mercúrio, o Urano tá aqui de safado. Pronto, temos somente o Mercúrio e o nosso dia 13 de junho. Então, vamos observar. Aqui eu tô já no dia 23, 24, 25. Observem. Opa, 26 ele começou a ficar muito lento. E esse planeta Mercúrio, gente, ele tem, o próprio símbolo dele parece um bonequinho com um chapéuzinho, né, um chifrinho ali. Ele é chamado de Hermes, o psicopompo, aquele que transita entre reinos. Então ele transitava tranquilamente entre o Olimpo, entre o Hades e aqui a Terra, sem precisar de uma autorização. Ele tinha passe livre, porque ele era o mensageiro dos deuses. Então ele pegava recados de Zeus e passava recados para Marte, que passava recados para Plutão, e era tranquila essa movimentação dele, ele tinha essa possibilidade. Fora que também dizem diversas mitologias que ele trouxe vários conhecimentos aqui para a Terra, inclusive dentro do nome de Hermes, né? Que hoje a gente tem os estudos herméticos, o hermetismo, é tudo derivado do Mercúrio. Muito bonitinho. Então, na astrologia, ele é responsável por toda a comunicação, os documentos, as trocas, as negociações. Ele rege os comerciantes, então se você é comerciante também precisa prestar bastante atenção. Normalmente, a incidência de golpes é muito maior com o Mercúrio retrógrado,
perdas, prejuízos, confusões, enfim, geralmente é com Mercúrio retrógrado que acontece, aquelas falas equivocadas que assim todo mundo para. Opa, o que a pessoa disse? É com Mercúrio retrógrado. É uma oportunidade maravilhosa da gente prestar mais atenção na vida e no que tá acontecendo. É realmente um teste de paciência, entendeu? Então aqui, por volta do dia 29 de julho, ele fica estacionado. Esse S aqui significa que ele tá paradinho, porque é como se ele estivesse lá na bordinha e ele tá fazendo a volta. Só que tá vendo que ele tá... Eu tô me aproximando, só que dá essa impressão de que ele parou, né? Então ele tava seguindo a órbita, aí ele tá fazendo essa volta aqui, então dá essa impressão de que ele parou, e depois ele vai dar o movimento contrário para dar a volta. Mas ele tá direto, ele tá no caminho dele. Só que é uma aproximação muito grande que se faz da Terra, inclusive. Aí no dia 1º de julho de 2026 ele fica retrógrado. Mas aí, gente, tudo que foi feito do dia 13 até o dia 1º de julho vai começar a ser revisto no dia 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Porque tem a ver com grau. Então, se algo começou ali no dia 13 com 16, quando ele passar novamente ali no grau 16, que vai ser lá pro dia 24 de julho, é como se dobrasse um papel. Então vai ser correspondente. Então, dia 2 ele volta pro grau 25. Ele tá bem lento ainda. No dia 5 de julho ele vai pro grau 24. No dia 9 de julho pro grau 22. Dia 11 de julho pro grau 21. 13 de julho pro grau 20. 14 de julho grau 19. 16 de julho grau 18. Depois, dia 19, grau 17, 20 de julho, grau 16. Agora, reparem que ele vai começar a ficar lento de novo. Dia 21, dia 22, tudo no grau 16. Dia 23. Aí, aqui no dia 24, que ele tá quase direto, grau 16 e 20, vai ser 16 e 19 também durante esse dia 24 de julho. E onde ele estava no dia 13 de junho de 2026, somente passando agora de novo para o grau 16, no dia 24 de julho de 2026. Aí ele começa a ficar direto. Então, a partir do dia 25 de julho ele está direto, mas ele ainda está revisando os assuntos. Então, óbvio, para dia 25, não, porque ele ainda tá lento, ó. Ainda tá no grau 16. Ainda tá no grau 16 no dia 27. Ele vai começar a pegar velocidade aqui no dia 30 de julho, tá? Então, a partir do dia 30 de julho, você pode voltar a viver a sua vida normalmente. Brincadeira, gente. Você vai continuar vivendo sua vida normalmente. Mas reparos, manutenções, reformas, deixem para dia 30 de julho, que você puder, né? Não precisa parar a sua vida, gente. Ah, nossa, eu vou... Sei lá, gente, vou começar alguma coisa. Pode começar com Mercúrio retrógrado, não tem problema. São coisas maiores. O que eu particularmente faço? Meu marido, ele trabalha com tecnologia, essas coisas, né? E etc. Então, se ele precisa comprar alguma coisa pro computador, eu falo pra ele sempre, ó, antes ou somente depois. Se for comprar alguma coisa, a gente faz uma horária pra ver se ele realmente tá conseguindo tomar vantagem, porque você pode tomar vantagem, com Mercúrio retrógrado pode sim, mas você tem que ser mais esperto que o esperto, entendeu? Porque aí a confusão vai ser pro lado de lá, não pro lado de cá, entendeu? Então tem que estar muita atenção e presença. Agora, eu não chamo eletricista, não deixo fazer nenhum reparo elétrico, não deixo trocar nada elétrico da casa, nada nesse sentido, entendeu? Até coisa do carro também não. Não fazemos nada com Mercúrio retrógrado, porque é batata, gente. Uma semana depois, tem que chamar de novo, porque tem alguma coisa que tá faltando, que tá dando tilt, que tá... manutenção de ar-condicionado também a gente não faz no Mercúrio retrógrado. Enfim, manutenções gerais também em aparelhos eletrônicos não fazemos. Agora, eu quero começar a estudar mandarim. Vai lá, meu filho, não tem problema nenhum. A não ser que, nossa, seja uma escola que esteja começando e você faça um contrato único ali, específico, um super baita contrato, entendeu? Era uma promoção, aí você vê que, putz, não era promoção não, e aí tinha que ler as entrelinhas, e agora eu tô tendo que comprar livro, comprar isso, comprar aquilo. Então, quando é uma coisa assim que você não conhece muito bem, é bom evitar. E compras, no geral, quando tem essas promoções de meio de ano, normalmente também vem errado, faltando alguma coisa. Então você tem que prestar muita atenção. Se você vai fazer alguma viagem durante esse período, inclusive é período de férias escolares, não é para você deixar de viajar, mas verifica muito mais passagem,
documentação, como é que tá a tua casa, chaves, quem que vai ficar com o que que vai deixar onde. Realmente revise pelo menos umas 3 vezes para ver se tá tudo em ordem, tudo ok, e depois você pode curtir sem problema algum. Principalmente se você tem algo entre os graus 16 e 26 do signo de Câncer, Capricórnio, mas também um pouquinho de Libra e Áries, que é um assunto que vai ser revisto por ali. Então, ele só vai retomar o grau 26 lá para o dia 7 de agosto. Mas, como eu falei, no dia 30 de julho já dá para aproveitar algumas coisas, só que fiquem atentos até o dia 7, porque algumas coisas vão voltar nos assuntos do meio de junho, né, do meio para o final de junho, até durante esse mês de julho inteiro. Então, gente, o Mercúrio retrógrado é só realmente prestar muito mais atenção nas coisas. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Para consultorias específicas do seu caso, se você quiser tirar uma dúvida específica do seu mapa ou de alguma coisa que você está querendo fazer, que é uma eletiva, uma data específica, está precisando fazer ali algum contrato, alguma contratação, alguma coisa, me manda mensagem que a gente pode fazer uma horária, a gente pode fazer um detalhamento do seu caso em específico do seu mapa, que pode estar favorecendo ou desfavorecendo mais ainda esse posicionamento astrológico. E mais um detalhe do mês de julho, gente. É interessante observar. Agora eu coloquei aqui os geracionais e os Júpiter e o Saturno, né, que são os transpessoais. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para o meio de julho, onde a gente vai ter a aproximação deles. Aqui no dia 12 de julho, 4h37, 4h24, 4h15. Então, o Netuno e o Plutão já estão bem pertinho um do outro. Só vai faltar o Urano. Então, ó, 4h18, 4h20, 4h23, 4h25. Então, do dia 15 de julho, ele vai chegar a 4h24, onde ele vai fazer um aspecto mais próximo de sexto com o Netuno, sendo 10 minutos de diferença, pouco menos, né, gente, de 32 para 23, 9 minutos de distância que eles estão aqui, e praticamente 8 minutos de distância entre o Plutão e o Urano. Órbita de trígono, gente, tá? Que eu tô falando de trígono, e sexto com o Netuno. Então aqui não tá aparecendo, gente, porque minhas configurações eu não coloco geracionais, mas ó, 4h23 do Netuno, 4h32 do Plutão, 4h24 do Urano. E são signos que fazem sexto aqui e trígono aqui. Então, no dia 16, o Urano vai para 4h27, o Netuno 4h23 e o Plutão 4h31. No dia 17 de julho, então, o Urano chega mais perto do Plutão, 4h29 para 4h29, fazendo um trígono exato entre os dois e já deixando o Netuno para trás. Mas ainda assim, de 23 para 24, 25, 26, 27, 28, 29, são 6 minutos de distância. É muito pouco, gente, é o mesmo grau, só que 6 minutos de distância. É realmente muito perto. Tem um destaque para o dia 15 e um destaque para o dia 17. Entre eles, a gente vai ter, então, o ponto médio aqui no dia 16, onde a gente vai ter do 23, 24, 25, 26, 27, são 4 graus de distância, 27, 28, 29, 30, 31, 4 graus de distância. Então, o Urano está no ponto médio entre a expectação do Netuno e a expectação do Plutão. No dia 15 de julho, o Urano fica mais perto do sexto com o Netuno, lembrando que os dois estão retrógrados, então por isso que o Urano, que inclusive é o mais rápido entre eles, está direto, é que vai ser o agente transformador, o agente dessa expectação desses planetas. E os planetas lentos, gente, eles demoram para acontecer alguma coisa com eles. Aconteceu já de todos entrarem em signos diferentes, praticamente ali em períodos muito próximos, né? A gente pode dizer que é uma hora em comparação com o tempo do universo inteiro e que não tem um precedente histórico. A gente teve uma aproximação muito grande na década de 40, inclusive o Plutão estava no signo de Leão, o Urano estava, assim, em signo de Ar, e o Netuno estava, se eu não me engano, em Libra nessa época. Vamos voltar lá.
Aqui, gente, foi o período mais semelhante ao que a gente tá tendo agora, entre 42 e 45. O Urano em Gêmeos, o Netuno entrando em Libra, que é o oposto aqui a Áries, tá? E o Plutão em Leão, que é o oposto a Aquário, onde ele está atualmente. Em 44, então, o Netuno entra em Libra. E o Saturno em Cardinal. Saturno agora está em Áries, agora, e naquela época estava em Câncer. Olha que interessante, né? Então mexe com estruturas muito semelhantes, muito parecidas, porque a gente sempre fala dessa questão da expectação e o que respinga, por onde olha, entendeu? Então Urano, claro, na mesma configuração, mas eles entram em signos diferentes, eles vão fazer aspecto, né? E agora, nessa época, agora em 2026, é muito mais forte essa expectação do que nessa década de 40. Pensem sobre isso. Enfim, gente, muita coisa, né? É impressionante. E são marcos de mudanças históricas, de reconfigurações sociais. Por isso que eu falo tanto e acho tão importante. Lembrando que o Netuno, gente, ele deixa tudo turvo, ele fala sobre a fé das pessoas, sobre a crença que e o sentido da vida. Com o Saturno ali junto em Áries, é uma fórmula completamente diferente, que está trazendo uma narrativa de cortar a existência das pessoas, né? Adiar um pouquinho a existência das pessoas, né? Cortar um pouquinho esse tempo das pessoas de uma forma assim abrupta e precoce. Inclusive, tá lançando muitos filmes com essa narrativa, né? O de terror, que tá super em alta, que era o Obsessão, se eu não me engano o nome do filme, termina com esse final, sem esperança alguma. Então é justamente o tema de falta de esperança, essa conjunção do Saturno com Netuno no começo de Áries. O Plutão, ele traz uma marca geracional. Então o Plutão em Leão era a época dos boomers. Depois foi geração X, entre final de Virgem para Libra. Com o Plutão em Escorpião foram os Millennials, onde os boomers já tinham aprontado tudo que eles podiam aprontar, né? Depois a gente teve a geração Z com Plutão em Sagitário, a geração Alfa com Plutão em Capricórnio, e agora a gente está tendo uma geração Beta, que é com o Plutão em Aquário. Então, realmente é uma coisa completamente diferente. A gente vai vendo as colheitas, né, disso tudo. Então, por exemplo, a geração Z com Plutão em Sagitário, eles já crescem com a internet. Então, já nasce praticamente com internet em casa. É a primeira geração que já nasce completamente conectada. E Plutão em Sagitário, onde traz essa questão do acesso a culturas diferentes, de uma falta de barreiras e fronteiras, né? É uma coisa completamente diferente. E agora em Aquário, a gente vê uma contrapartida dessa época, que foi o nascimento dos boomers, onde houve também um triunfo social e econômico com Plutão em Leão, que por mais que a gente teve situações bem desagradáveis no nível coletivo, internacional, né, de uma nação contra a outra, provavelmente a gente veja uma repetição disso, mas como uma nova retomada de poder, onde de novo velhas estruturas elas vão perdendo força e outras vão surgindo de uma forma completamente nova. E o Urano em Gêmeos espalhando todo esse tipo de informação, né? Mas agora com o Plutão em Aquário, a gente tem um poder da informação, um poder da comunicação, né? Que com o passar dos anos é que a gente vai ver um pouco melhor tudo isso, mas por enquanto, para que haja uma diferença, algo novo, o antigo precisa ser substituído e nunca é de uma forma branda, linda, maravilhosa. A pessoa que vai ser demitida, ela sempre chora, esperneia, berra, entendeu? Então precisa de verdade, de que não funcione mais de jeito nenhum para que seja feito de uma forma diferente. Como as palavras, né, que a gente começou a falar no Céu da Semana. Inclusive, se você não viu o céu dessa semana, recomendo, que está tendo um acontecimento muito forte na União Europeia, onde estão querendo colocar um registro na palavra astrocartografia. Não, você não pode usar esse termo não, fui eu que inventei. Na década de 70, você não era nem nascida, você inventou, com certeza. Então a gente tem essa situação, eu vou deixar o link para vocês aqui nos comentários desse vídeo também para mais informações. Então é um surgimento de uma situação tão utópica de algo que deveria ser domínio público, entende?
Mas não, essa palavra é minha, esse termo que está sendo usado há décadas é só meu, vocês não podem mais usar. E sim, gente, a pessoa não está querendo deixar os outros usarem esse termo, inclusive livros, softwares, programas, sites, tudo isso vai ter que ser substituído se passar, vai ter esse aval. Só que toda essa movimentação é para que no futuro talvez não exista essa coisa de domínio de uma palavra. Não, essa palavra é minha, esse nome é somente meu. Talvez realmente a gente tenha um coletivismo muito grande, mas somente quando há um excesso, primeiro um excesso de algo para depois ter o outro excesso. É sempre assim, né? De um extremo para o outro que a gente passa. Então é um extremo de hipervigilância, de controle, de domínio pelas palavras, pelas ideias, e que a gente agora não está tendo mais certeza de nada por conta da inteligência artificial. Inclusive, provavelmente os próximos anos vão ser completamente marcados por um absurdo avanço tecnológico que a gente não tem nem imaginação para ir. Eu não tenho imaginação para isso. Enfim, muitas outras coisas que eu fui comentando nos outros vídeos no decorrer dos últimos anos, como o vídeo sobre o Plutão em Aquário, o vídeo da conjunção do Saturno com Netuno, e eu vou deixar vinculado eles aqui na tela final para vocês, tá? E algumas outras sugestões do canal. Mas não se esqueçam de ir para esse vídeo se estiver disponível, curtir, comentar, trazer sugestões de outros temas que você gostaria de ver aqui para o canal, ativar as notificações para não perder mais nenhuma novidade, gente, por favor, se atualizem aqui. Eu sempre trago novidades para vocês e para informações sobre seu caso específico, seu mapa vai ser uma alegria poder te atender. Me manda uma mensagem que eu explico como que funciona a consulta e para aprender astrologia comigo também tem mais informações aqui na descrição desse vídeo. Também sobre retorno de Saturno em Áries, sobre esses graus que estão sendo ativos, né? Quem tem algo no grau 4 de qualquer signo vai sentir um chacoalhão com esses geracionais aí, tá bem? Geracionais, gente, marca de geração, muda tudo, né? Reestrutura tudo. Agora sim, de Mercúrio geracional, eu vou ficando por aqui, gente. Tenham um excelente mês de junho e julho. Até a próxima!